Muito boa noite, senhores espectadores. Estamos de volta com o programa À Luz do Espiritismo. Iremos dar continuidade ao tema do programa passado, Natal e Espiritismo. Temos connosco o convidado, o Coronel Costeira. Muito boa noite, Coronel Costeira. Vamos começar então por retomar o tema sobre o Natal. Existem algumas opiniões que efetivamente o Natal é a festa da Natividade e que devemos referenciar Maria. No entanto, outras existem que é apenas a festa do nascimento de Jesus e é a ele que se deve esta festividade. É de todo importante estabelecer esta diferenciação de opiniões? Não é muito importante. Embora, quando as pessoas fazem anos, os parabéns devem ser dados aos pais e não aos filhos. Quando chegar a vez deles, que se tiverem coragem para isso e jeito, então terão também os seus parabéns. Mas é evidente que para a pessoa em si é importante, para aquele que nasce é importante, é uma etapa da sua vida que vai iniciar. Nesta questão de Jesus, as coisas assumem umas características diferentes, porque a vinda de Jesus à Terra é uma vinda missionária, é anunciada com alguma antecedência e também com alguma profundidade, quando Jesus afirma que quando Abraão soube que ele viria, rejubilou, é porque era realmente uma tarefa muito importante de revolução da mentalidade, de filosofias e também de recordar e esclarecer a verdade. Mas não é muito importante, mas vale a pena recordar apenas em relação a Maria, que de facto se subalterniza ou se subalternizou nesta matéria do nascimento de Jesus. Mas há aqui subjacente a elevação e a grande, digamos assim, a grande missão que é a maternidade, que é o permitir que os espíritos venham à Terra para resgatar os seus erros, as suas faltas, e em particular, em relação a Maria, nós não podemos esquecer que ela teve, de facto, uma gravidez missionária, como foi o caso de Jesus, mas teve mais 6 filhos, que de alguma maneira depois vieram a ser mais ou menos utilizados para o grande esclarecimento sobre as diferenças que existem nas reencarnações entre seres do mesmo lar. Mas não é muito importante definir se é a maternidade, naquilo que se considera ser a festa da natividade, ou se é a festa do nascimento de Jesus, mas não é muito importante essa questão. No que refere a esta temática, existe uma mística envolvente. Nós não queremos de todo criar dúvidas nos cristãos e nas pessoas que celebram o Natal. No entanto, pretende-se também estabelecer alguma lógica, alguma racionalidade e por forma a que os cristãos também sejam melhores cristãos. No que respeita aos reis do Oriente, eles seriam mesmo reis? As profecias não se teriam enganado? Não, o que era considerado, aquilo que vem, não há profecias nesse aspecto, aquilo que vem consignado na história são os magos do Oriente. Os magos do Oriente. E à semelhança daquilo que havia no povo judeu, e aliás também nos povos autóctones, nativos, junto de cada rei está sempre, falamos agora em Israel e no povo judeu, junto do rei havia sempre um assessor, um mágico, um mago, que às vezes era identificado como enviado pelo rei, que era identificado com o rei. O que é notório é que estas personagens serão oriundas de regiões como sejam o caso do Iraque, antiga Mesopotâmia, ou do Irão. Há algumas dúvidas sobre isso. Mas porquê esta referência ao Iraque ou ao Irão? Porque exatamente havia uma colónia muito forte ainda, para mais tarde viria a ser expulsa, perseguida, torturada mesmo, por Maomé, quando os muçulmanos invadiram a região da Mesopotâmia, depois deram origem àquilo que são os povos de hoje, o povo do Irão, o povo do Iraque. Mas de facto havia nessa região, e é esta que está subjacente à importância, havia o conhecimento das profecias, o conhecimento da ação dos profetas em relação ao nascimento do Messias, à vinda do Messias à Terra. E daí que eles tenham, esses magos, que depois foram mais ou menos considerados como os reis,
que não eram de todos, seriam os representantes e os profetas junto dessas autoridades, soubessem, tivessem conhecimento de que, de facto, iria nascer em Betlém, da Galileia, iria nascer um avatar, um espírito de grande envergadura. Portanto, os conhecimentos que eles tinham nessa matéria, não só da análise dos astros, da conjunção dos astros, do aparecimento da estrela de Belém, mas também, porque eles eram astrónomos, portanto faziam um estudo dos astros, mas também conheciam as escrituras, conheciam os Antigos Testamentos e sabiam que estaria prevista a vinda do Messias à Terra. Portanto, ao estudarem os astros, ao verem as particularidades da situação astronómica, eles chegaram à conclusão que a época era aquela e que, portanto, viriam também manifestar, porque tratava-se de uma entidade não propriamente cristã, que não existia, não propriamente defensora daquilo que os judeus defendiam, mas alguém que viria revolucionar o mundo e que viria ser, de facto, um grande avatar, um espírito da mais alta envergadura. E é isso que nos oferece dizer. Eles eram, de facto, magos, médiuns, eram estudiosos do mundo espiritual e também do mundo astral. E, portanto, é essa a manifestação que nos oferece dizer e a importância que tem neste processo todo. E a figura controversa de Herodes, associada à matança dos inocentes, poderá confirmar a existência do nascimento de Jesus? Bom, a figura de Herodes, há aqui uma grande confusão. Há 3 Herodes. Estamos a falar de Herodes o Grande, que aliás era um perseguido, era perseguido pelas sombras do seu passado. Ele era um indivíduo também que contraía uma doença muito grave, era um raivoso, era um invejoso, era um orgulhoso, quer dizer, ele não podia pensar que alguém existisse sobre a terra que fosse superior a ele, mesmo sendo ele um dignitário da Roma, do Império Romano. E esta figura de Herodes, o que importa aqui só considerar em relação a esta presença de Herodes nos textos, é realmente aquilo que se relaciona com o nascimento de Jesus em verdade. Se é 25 de dezembro, se não é 25 de dezembro. Se Jesus cumpriu a sua missão com 30 anos, ou com 30, como tudo indica, 34 anos. Se Jesus nasceu no verão, ou nasceu no solstício do inverno, isso é que importa. Não propriamente para desmentir que tudo seja mentira, tudo isso relacionado com a vinda de Jesus à Terra, mas para que as pessoas sintam racionalmente as verdades que lhes assistem, as verdades das suas ideologias. E isso é que é muito importante. O Herodes terá vivido, ou terá desencarnado, falecido, no ano, cerca do ano 4 a.C. E o que aqui se trata de referir é que, de facto, o édito da matança dos inocentes, que era dos primogênitos, que era dos mais velhos, que até era uma prática que existia muito antiga, das famílias sacrificarem a Deus o filho mais velho, que aliás está bem espelhado na questão do Abraão e da pira do sacrifício. Era uma prática que depois passou a ser o cordeiro mais gordo do rebanho, ou o animal mais gordo da manada, como quando havia, enfim, ou vacas ou bois. Era também uma prática. Mas o que importa referir é que realmente o ano em que é determinado o édito da matança dos inocentes ou da matança dos primogênitos, corresponde, de facto, a um nascimento real de Jesus, porque esse édito leva poucos dias depois disso. Herodes procurou obrigar os tais magos que o visitaram, porque acreditavam que, sendo vindo o rei, o verdadeiro rei, para a terra, que Herodes queria ter consideração por um novo rei, mas Herodes não teve consideração nenhuma por um novo rei. O que ele queria era evitar ser substituído no poder por alguém que ele não sabia, que ele desconhecia. E, aliás, eles depois foram mais ou menos intuídos a não voltar, porque a ideia, o compromisso era voltarem para trás para dizer onde é que estava o novo rei, mas foram intuídos a não passar por lá. E portanto, Herodes vê-se naquela impossibilidade de localizá-lo diretamente, assim como acima de matar todos aqueles que poderiam ter nascido naquele período. E isso corresponde, grosso modo, e confirma aquilo que era, por exemplo, a presença dos rebanhos no monte, confirma realmente que Jesus não terá nascido no mês de dezembro,
não terá nascido a 25 de dezembro, calculando que foi como sendo o solstício no inverno, mas terá nascido já em pleno verão, após a festa da primavera, a festa das culturas, e, portanto, é só nesse aspecto que vale a pena nós abordarmos a questão. Que Jesus nasceu, se foi mais cedo ou se foi mais tarde, não é muito importante. Que trouxe a sua missão, trouxe. Se começou antes ou começou depois, também não é importante. Mas há, de facto, dados que indiciam que, de facto, Jesus terá cumprido a sua missão até aos 38 anos, correspondendo isso a uma diferença de 4 anos e meio em relação ao novo calendário gregoriano, que foi depois calculado muito mais tarde, embora assente na questão do calendário juliano e das suas alterações, mas que foi anterior, foi alguns anos antes disso. E só por isso é que pode ser interessante nós debruçarmos sobre a matéria. O nascimento de Jesus está envolvido numa controvérsia muito grande, nomeadamente alguns autores aproveitam-se dessa controvérsia para denegrir a família de Nazaré. Uns dizem que José teria sido traído e que o pai de Jesus seria outro. Outros reafirmam que Jesus, como primogênito e único filho de Maria, só poderia ser filho do Espírito Santo. Como é que nós podemos interpretar estas dúvidas que muitos se aproveitam para atacar o cristianismo? Bom, de logo, à época não houve dúvidas nenhumas, porque ninguém discutia se Jesus era filho de José, se não era filho de José. Aliás, muito pouco tempo depois, talvez 2 anos, talvez nem isso, Maria teve outro filho. Não sabemos se era Tiago, provavelmente chamava-se Tiago. E alguns indícios revelam que as duas irmãs, ou 2 filhas que Maria teria tido, poderão ser uma a mais nova, provavelmente, a 7ª, e outra seria entre o 4º ou o 5º filho. Mas é evidente que, naquela época, Jesus era filho de Maria e de José. Não havia quaisquer outras dúvidas. Hoje fala-se muito que José, afinal, já era casado, já tinha os filhos mais velhos, e, portanto, que Tiago, José e Simão, que vêm sinalizados no Evangelho como sendo filhos de irmãos de Jesus, que não eram nada disso, que eram meios irmãos, porque eram filhos de um primeiro casamento. Mas na questão dos éritos, da matança dos primogênitos, se assim fosse, não teria sido Jesus ser morto, porque não era o primogênito dessa família, haveria outros mais velhos. Portanto, tudo isso é absolutamente descartar e não ter ligado muito, porque é evidente que sempre houve inimigos da doutrina, sempre houve inimigos do Cristo, sempre houve inimigos do cristianismo, da filosofia cristã, ou da reposição da verdade em relação à filosofia judaica, e, portanto, essa questão sempre se pôs. Por outro lado, nós vamos encontrar essa referência apenas no século IV. Até ao século IV, a coisa era muito pacífica. Temos que constatar que muitos textos, muitas histórias, muito da história do cristianismo foi absolutamente destruída. E por interesses escusos, e particularmente acreditamos, não há que haja dados absolutos sobre isso, mas acreditamos que terá sido já a partir do século IV, quando no Concílio de Niceia Jesus foi obrigado a ser eleito como Deus. E como é natural, os deuses para os romanos resultavam de uma linha de ação muito... Aliás, não tinha nada de anormal em relação à mitologia grega, à mitologia egípcia, também à mitologia mesopotâmica. Os deuses eram realmente criados pelas relações entre Deus absoluto e os representantes de Deus, ou melhor, e as virgens, que eram as sacerdotisas. É claro que quando nós vamos estudar a história das religiões, vamos debruçar sobre todas as religiões, o que nós vemos é que, por exemplo, a mãe de todas as religiões, vamos falar assim, que será a religião mesopotâmica, é aí que praticamente todas as religiões antigas bebem as suas origens. Nós vamos encontrar a mitologia mesopotâmica baseada não propriamente da relação com Deus absoluto, mas a relação com aquilo que eram considerados os deuses, porque, vamos ver, Júlio César, ou Otávio César Augusto, ou os imperadores romanos, eram considerados pelo povo deuses. E por isso é que lhe punham a coroa em cima da cabeça, como fossem
os deuses, não é? Aquelas coisas entrançadas e tal. Que, aliás, foi o que presidiu depois a colocarem a coroa de espinhos na cabeça de Jesus. Aí és rei, então pega lá a tua coroa e a tua coroa é a de espinhos. Mas na região mesopotâmica, o que havia, a mitologia, que isto é, a história dos deuses, a criação dos deuses, resultava da relação dos reis, rei com rainha, e os filhos eram considerados deuses, os deuses daquilo que foi a mitologia mesopotâmica. Mais tarde, a confusão instalou-se, porque começaram as pessoas a abrir os olhos e a pensar, então só eles é que criam os deuses. E então começou a variar a questão dos deuses, e passou a ser, quer no Egito, quer na Grécia, quer na Pérsia, quer no povo Meda, Medos e Persas estão mais ou menos ligados uns aos outros. Nós vamos encontrar a criação dos deuses através de alguma coisa que era superior, depois mais tarde vinha a ser o Espírito Santo, não é? E as virgens. É evidente, toda a gente sabe que isso era mais ou menos o uso e costume. As virgens, antes, na Mesopotâmia, eram as mulheres dos reis, que eram escolhidas pelos reis como as donzelas mais bonitas, mais prendadas, não sei o quê, e portanto, eles apropriavam-se delas, das melhores, das mais belas donzelas, virgens assim, do povo. É claro, mais tarde, o que é que vai acontecer? Vai acontecer que essas virgens, essas mais belas, eram escolhidas pelos sacerdotes para sacrificar ao Deus absoluto. E então levavam-nos para umas câmaras muito secretas e tal, e daí nasciam os deuses da mitologia egípcia, persa, foram todos criados da mesma maneira. É esta mitologia que veio mais tarde dar abrir campo, a que fossem criados, ou melhor, a que fosse transformada toda a vida de Jesus de acordo com a mitologia. Se os deuses eram criados através da relação de Deus absoluto, de um poder superior, e das virgens, então Maria teve que passar a ser virgem, e não podia ter homem, e não podia conhecer homem, e daí anular-se todo o trajeto, enfim, quer dizer, social, familiar, de José e de Maria. Mas de todo, isso não corresponde em absoluta verdade. Isso foi toda uma manipulação, uma mistura, para adaptar o quê? Adaptar a questão de Deus Jesus àquilo que era a mitologia romana, porque os romanos achavam que os deuses da mitologia romana, o Vênus, o Mercúrio, o Zeus, etc., eram resultado da relação entre as virgens dos templos e Deus. Bom, os cristãos viram-se obrigados, nessa altura já cristãos, século IV, a considerar que Maria era uma virgem, que Maria não conheceu o homem e que, portanto, Jesus era a relação, era o resultado da relação entre Deus, através do seu representante, que era o Espírito Santo, e Maria Virgem. E nasce daí a mitologia cristã, pode considerar-se assim. Porquê? Por comparação, para que o povo romano não fosse chocado. Os romanos tinham que aceitar um Deus, e por isso Constantino impôs que os cristãos indicassem um Deus. E eram poucas as igrejas cristãs daquela época, eram umas 14, toda a gente vivia fugido, vivia escondido, e as 14 igrejas tiveram, os dirigentes das igrejas, tiveram que dizer, pronto, se queres um rei, se queres um Deus, pronto, pega lá, este é Jesus. E tudo o resto teve que ser alterado, porque um Deus não podia ser filho de uma mulher que não fosse virgem. E tudo isso se deturpa, tudo se altera. É claro, quem é a culpa? Que a culpa é dos religiosos que, de alguma maneira, patrocinamos essas alterações, essas enfim, mutações daquilo que era a história do cristianismo. Como era importante fazer isso, muitos dos textos que apresentavam realidade ou foram alterados ou foram cortados. Os 4 evangelhos depois foram cortados em muitos aspectos. É evidente que até hoje não conseguiram tirar os irmãos de Jesus, Tiago, José, Judas e Simão, e as 2 irmãs, sem nome, mas não se conseguiu tirar de lá, está lá bem expresso. No Evangelho de Marcos, está lá bem expresso o nome deles. Não é ele o filho do carpinteiro, alguns textos referem, não é ele o filho do carpinteiro, mas ele o carpinteiro, porque quando Jesus começa, digamos assim, a sua missão, já o pai tinha falecido, desencarnado, há quase 12 e meio de anos. E, portanto, naquela época já não era possível dizer que aquele homem era o filho do carpinteiro. Quer dizer, a pessoa hoje tem 40 anos, 30 anos, este é filho do indivíduo que morreu há 50 anos, que era carpinteiro ou que era padrinho. Fala nisso. Até muita gente já nem conhece quem eram os progenitores. Portanto,
o texto em si devia ser o carpinteiro. Só que, como mais tarde, Deus não pode ser carpinteiro. Não é possível ser carpinteiro. Como Deus não pode ser carpinteiro, pôs-se a história de filho do carpinteiro. Exatamente para não relacionar Jesus com a tarefa terrena, que é ter uma profissão, ter uma maneira de viver, de sobreviver, como ele tinha. Mas é claro que ele era o chefe da família, foi ele que ficou no lugar do pai, e era ele que suportava todas as despesas, os custos, a manutenção da família. É claro que estes 300 anos de diferença, em que foi necessário corrigir tudo, é claro, deram asa que hoje muita gente se torne inimigos do Cristo, se tornem os falsos profetas, se tornem realmente os perseguidores dos ideais e neguem por negar, sem cuidarem de se perceber da racionalidade das coisas. Mas, em boa verdade, a história vai ser reposta e eu estou convencido que o mundo espiritual não tardará a revelar esses aspectos que não só não põem em dúvida a verdade e a origem de Jesus, como a esclarecem com mais propriedade. Porque Jesus, a certa altura do Evangelho, pergunta a Pedro: Pedro, quem dizem os homens que é o Filho do Homem? Depois daquele diálogo em que pergunta: quem dizem os homens que eu sou? Que és Elias, Daniel, Ezequiel ou qualquer dos profetas. E tu quem dizes que eu sou? E quando Pedro refere que é realmente o Messias, o Filho do Altíssimo, aí ele refere ainda que não foi a carne e o sangue, mas foi meu Pai quem te revelou. Significando com isso que de facto se dizia muita coisa, mas não se dizia toda a verdade claro está, nós sabemos naquela época, por imposição dos sacerdotes judeus. Anás e Caifás, que eram os chefes da igreja judaica, e que tremeram quando verificaram que Jesus podia lhes enfrentar o seu poder despótico. Fará então algum sentido comemorar-se esta data tão querida para as famílias cristãs? É claro que faz sentido. Agora, eu julgo que já falamos no último programa que, de facto, o povo comemorava, ou melhor, o povo pastoreava, pastores ou agricultores, e, portanto, o povo pastoreava os seus rebanhos desde março até novembro. O que quer dizer que era na época da primavera, na época do despontar dos pastos. E só por si, o texto do Evangelho diz que Jesus nasceu e que os pastores estavam no campo, apresentando as suas ovelhas, apresentando os seus rebanhos. Ora, isso diz desde logo que não podia ser nem o mês de novembro, nem o mês de dezembro, que eram meses muito chuvosos, chovia muito, e era muito frio. E, portanto, não era hábito os pastores saírem com os seus rebanhos a pastorear porque não havia pastos. Quer dizer, sem que haja a chuva que vai, enfim, fecundar, que vai regar as terras, prepará-las para as sementeiras e, portanto, para o despontar dos pastos, não havia pastagens. E tinham que os rebanhos tinham de estar guardados, tinham de estar a coberto da intempérie. Tudo indica que, de facto, era entre março e junho. Bom, mais aproximado de junho, mais aproximado, não do solstício do inverno, que corresponde, grosso modo, o nosso solstício, entre aspas, é 21 de dezembro, quando começa o inverno. Mas depois, 21 de dezembro, o inverno, 21 de março, a primavera, 21 de junho, o verão. E é muito provável que 21 de junho corresponde, grosso modo, ao solstício do verão. Isto é, nós vamos encontrar o solstício do inverno como o dia mais pequeno e vamos encontrar o solstício do verão como o dia maior. O mais pequeno é quando a Terra está mais próxima do Sol na sua órbita. O do verão é quando a Terra está mais distante do inverno. E quando a Terra está mais próxima do Sol, na sua órbita elíptica, é o solstício do verão. Agora, se era o solstício do inverno ou se era o solstício do verão, é um proforma. Provavelmente é perto do solstício do verão, exatamente, uma altura em que havia calor, havia um clima ameno e havia necessariamente condições para que o bebê, o menino Jesus, estivesse deitado nas palhinhas, envolto em panos, como diz o texto, envolto em panos e deitado nas palhinhas.
Mas isso não é nada de especial, porque ainda me lembro, na minha juventude, de dormirmos em colchões de palha, não era nada de especial. Embora um pano envolver a palha. É claro que os animais dos estábulos não tinham panos a envolver a palha, dormiam mesmo sobre a palha. Portanto, é lógico, é natural que seja nesse solstício do verão e até por causa da renovação da palha, porque a palha resultava dos cereais que secavam e, portanto, depois ficava aquela palha, o milho, ou mais concretamente até o trigo. Essa é que é a grande realidade. Agora, não senhora, não vamos comemorar, porque afinal isto é tudo mentira, porque Jesus nasceu em junho, porque não nasceu em dezembro. Não, isso é de menos importância. O que importância é aquilo que quer dizer o nascimento de Jesus. Aquilo que quer dizer a festa da família. Aquilo que quer dizer a festa da família, a reunião da família, que é tão importante, e mais importante ainda, quando nós chegamos à conclusão que também aqueles que já partiram, aqueles que já desencarnaram, aqueles que já morreram, aqueles que já faleceram, como se queira dizer, também vêm a esse banquete de permuta entre o mundo espiritual e o mundo material. Chegamos ao fim de mais um programa. Nós gostaríamos de dizer aos nossos espectadores que o programa irá fazer uma pequena pausa para reestruturação de programação da TV. No entanto, se tiver algumas questões acerca deste tema, poderá enviar-nos as suas perguntas para o e-mail normal, ascviseu@gmail.com, que oportunamente nós iremos responder. Coronel Costeira, muito obrigada pela sua presença. Estamos num novo ano. Gostaríamos de terminar este programa que nos dissesse, para terminar este programa, que nos dissesse a nós e aos nossos espectadores, fundamentalmente, uma mensagem de esperança, de ano novo, para um ano que se avizinha tão difícil neste país. Bom, de qualquer forma, nós já passamos o ano 2012, quando muita gente dizia que era o fim do mundo, que ia acabar tudo e tal. E nós somos até muito ingênuos ao pensar que essas... digamos assim, essas ameaças, entre aspas, essas descobertas, essas premonições, têm falhado sistematicamente. Quando Jesus disse que nem ele sabia das coisas desse mundo em fim de ciclo. Então não foi no 2012, também não será em 2019. Todo este processo de mudança, de fim do estado de coisas a que a gente chegou, é naturalmente dinâmico e é progressivo, não vai de um dia para o outro. Portanto, podem estar descansados, nossos telespectadores, não será 2014, o ano do fim do mundo ou de outra coisa qualquer parecida. Mas que nós estamos numa fase de transição, estamos, e que todo o processo de crise em que nos envolvemos, nós e os outros, não somos só nós, mas faz parte dessa mudança, não um fim, mas sim uma transformação do ciclo de evolução em que o advento do Espírito vai, naturalmente, ser ponto de honra, mesmo nas religiões tradicionais, nas religiões mais numerosas. Toda a mudança se vai verificar e nós estamos a assistir realmente a grandes indícios de mudança nas igrejas cristãs, e particularmente aquela que é mais numerosa e mais tradicional. Então nós esperamos que os nossos amigos, os nossos irmãos que nos escutam, que nos ouvem, tomem nota dessa importância de nos transformarmos. Se o Natal é uma festa de renascimento, nós ponhamos em marcha o nosso renascimento espiritual, a mudança interior, o aperfeiçoamento interior. E que este novo ano seja, sem dúvida alguma, temos fé que sim, e que as coisas vão melhorar, que seja um ano de mudança, não um ano de retrocesso, porque se voltarmos atrás as coisas pioram de novo, mas um ano de mudança, no bom sentido, em que nós possamos, com Jesus, com as preocupações de aperfeiçoamento espiritual e moral, conseguir administrar a nossa vida por forma a que todos, sem exceção, nos aproximemos mais uns dos outros e que o futuro seja de mais fraternidade. Muita paz, bom ano e até ao nosso próximo programa, se Deus quiser.